tema interessante, né? Quando o título é do capítulo Não Vim Destruir a Lei, o subtítulo é Era Nova, onde Jesus, assim, colocou de forma sábia que as leis estão para serem cumpridas e serão eternas, e de que interpretaríamos ela conforme nossa evolução, o nosso discernimento, conforme nós nos despertarmos para o verdadeiro Deus. Jesus, numa época bruta, um espírito evoluído, sábio, preparado, um espírito sensível, repleto de amor, numa época onde o amor não era conhecido na sua essência, apenas da forma carnal, onde princípios divinos totalmente deturpados, porque os jogos de interesses social, monetário, se faziam presentes de forma muito mais profícua do que a posição perante a verdadeira lei, e também perante a própria responsabilidade da qual tinham como apóstolos, da qual assim deveriam pregar dentro do seu tempo, mas pregar, ter a coragem, ter a fé de levar ao próximo a palavra e ter atos condignos com a palavra que assim expressava. Quando digo isso, não é dos apóstolos de Jesus, daqueles que assim vieram com responsabilidades perante a igreja ou perante a religião. É que falamos da igreja porque é onde vinculamos a religião, mas perante a religião. Foi bem falado sobre essa época bruta, nos primórdios dos tempos, aonde após Cristo, assim surge os templos diferenciados de uma igreja e assim se estrutura para que no princípio pudesse com Pedro propagar a verdade divina. Mas os tempos passam, as pessoas mudam, porque o contexto da vida e da morte se faz presente. Novos líderes que se perdem, principalmente no seu ego, quando vislumbram o poder e a riqueza em suas mãos. Surgem essas nomenclaturas constituídas
para que assim pudessem desbravar o mundo. Mas, infelizmente, se perderam na barbárie, porque as interpretações das leis divinas, aonde o mais necessitado é que precisa de médicos, conforme Jesus disse. E também da lei principal do amar a Deus, amar ao próximo, como Jesus assim também colocou o primeiro mandamento. Não foram compreendidas e muito menos aplicadas. Destruições e destruições, mortes e mortes, julgamentos e tudo quanto é lado, porque bastava um olhar torto para que já se fosse considerado um herege, um feiticeiro, e assim seriam eles condenados a condições brutas de um desenlace carnal. Aldeias, cidades, estados também eram analisados e julgados, onde muitas aldeias destruídas foram, porque, infelizmente, a morte incessante se fez presente, em nome de Deus, aonde foi comentado de que aproveitavam de tudo isso e levavam os pertences, as riquezas e se tornaram seres poderosos, aonde a forma de se posicionarem perante Deus estava errada, porque se posicionavam perante Deus, Deus como seres privilegiados, aqueles que tinham a liderança da religião ou da igreja, para entendermos melhor, ou privilegiados. E o pior de tudo, se apresentavam à humanidade como deuses, porque tinham o conhecimento exclusivo para ti, porque proibido era a plebe conhecer um livro, uma literatura, até porque não teriam condições, porque a escrita era totalmente diferente daquilo que conheciam, porque era o latim, e só realmente os estudados poderiam assim conseguir discerni-las. Tinham a corte, os reis, os ministros, ao vosso lado, porque o jogo de interesse era monumental, monumental.